Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai conversar sobre um material que, olha, já começa com uma provocação daquelas. Já chega direto, né? Totalmente. É um trecho de um roteiro chamado As Leis Invisíveis do Sucesso Moderno. E o foco de hoje é na primeira parte, a lei da responsabilidade. O tom do texto é muito direto, sabe? Quase cortante. E a nossa missão aqui é desempacotar essa mensagem e entender o que está por trás. E, claro, como que isso se aplica na prática. Certo. E o autor não perde tempo. A primeira frase já é um soco no estômago. Ele diz assim: se você sente que sua vida não anda, é porque, em algum nível, você ainda está esperando alguém te salvar. Uau. É uma abertura que dispensa qualquer aquecimento, né? Vai direto ao ponto. Exato. A intenção ali não parece ser acusar, mas forçar uma autoavaliação imediata. É como se o texto dissesse: olha, antes de qualquer estratégia, vamos checar o fundamento de quem você acha que é o controle. É um convite à honestidade radical consigo mesma, né? Exato. Um jeito de sacudir a pessoa e falar: olha para dentro antes de apontar para fora. E ele segue construindo essa ideia com uma metáfora que eu achei fantástica. Ele chama a responsabilidade de lei invisível. Lei invisível, gostei. E diz que é algo que não aparece no boleto, mas cobra juros todos os dias. Nossa, essa imagem do juro diário é muito forte. É muito forte, porque não é uma multa que chega no fim do mês. Não. É uma perda pequena, contínua, que vai se acumulando, né? E esse juro, no caso, é o custo de oportunidade. É a vida que não acontece, o projeto que não sai do papel. A frustração que cresce. Isso. O texto transforma um conceito abstrato em algo quase financeiro. A inércia tem um custo, e ele é pago diariamente com tempo e energia que não voltam mais. É uma forma muito eficaz de mostrar que a falta de ação não é um estado neutro. De jeito nenhum. É um estado de perda contínua. E é aí que entra a grande virada de chave que o material propõe, a distinção entre culpar os outros e assumir o controle. A frase é: enquanto você terceiriza a culpa, a vida fica travada. Quando você assume o controle, o jogo começa. Sabe, isso me lembrou muito aquele conceito da psicologia. Locus de controle. Exatamente, o tal do locus de controle. A ideia de que uns acreditam que a vida é controlada por fora e outros que o controle está dentro. É precisamente isso. Você fez a conexão perfeita. Quem tem um locus de controle externo atribui tudo à sorte, ao destino, a outras pessoas. Ao governo, ao chefe. A qualquer coisa fora de si. Já quem tem o locus interno acredita que as próprias ações, o esforço, as decisões é que determinam os resultados. Terceirizar a culpa é a descrição perfeita de um locus de controle externo em ação. O que me deixa pensando, por que é tão tentador fazer isso? Qual é o benefício de se colocar nesse papel de vítima? Porque, vamos combinar, muita gente vive assim. Eu vejo dois benefícios ilusórios. O primeiro é a proteção do ego. Se a culpa é do meu chefe, da economia, então eu não falhei. Meu ego fica intacto. Entendi. Eu não preciso lidar com a dor de admitir que errei. Exato. E o segundo é que isso nos livra da tarefa de ter que fazer algo. Se o problema não é meu, a solução também não precisa ser. É mais confortável esperar. Um conforto que, como o texto diz, cobra juros altíssimos. Nem o governo, nem a família, nem o patrão, nem a sorte. Uma lista bem taxativa. Sim. E aí vem a frase que pode parecer estranha no começo. Isso não é dureza, é liberdade. Como que essa responsabilidade total se traduz em liberdade? Parece solitário. A liberdade que o texto descreve é a liberdade da dependência, da impotência. Pensa bem, enquanto a chave para sua felicidade estiver no bolso de outra pessoa... Um chefe, um político... Ou a sorte. Você é um passageiro. Você pode torcer, reclamar, esperar, mas o volante não está nas suas mãos. A responsabilidade nesse contexto é a coragem de dizer: ok, o carro é meu, o volante é meu. E sou eu que decido para onde virar. Exatamente. Mesmo que a estrada seja ruim, a liberdade está na agência, na capacidade de escolher a sua resposta. Essa mudança de postura é gigantesca. E o texto resume isso de um jeito brilhante, na troca de uma pergunta pela outra.
Sair do porquê isso aconteceu comigo Que é uma pergunta que te afunda no passado? para o que eu vou fazer com isso agora, que te projeta para o futuro, para a ação. Perfeito. Porque eu busco um culpado. O que eu faço agora busca uma solução. Uma drena sua energia, a outra mobiliza. É uma escolha que a gente faz dezenas de vezes por dia. Entendi a lógica, mas na prática, a nossa cabeça não é tão linear assim, né? Se eu cometo um erro grave, a primeira coisa que eu sinto é culpa, não essa responsabilidade produtiva. Sim, é um sentimento pesado que fica remoendo. Como que se quebra esse ciclo? O texto fala disso. Sim, e esse talvez seja o ponto mais sutil e importante de todos. Ele antecipa essa barreira e a chama de o erro mais comum. Confundir responsabilidade com culpa. Ah, isso é fundamental. E a frase que ele usa para diferenciar é curta e poderosa. Culpa paralisa, responsabilidade movimenta. Essa distinção é a chave de tudo. Vamos desdobrar isso. Por que a culpa paralisa? A culpa, como o texto diz, vive no passado, em algo que não pode mais ser mudado. Psicologicamente, ela está muito ligada à vergonha, à inadequação. Eu sou uma pessoa que comete esse tipo de erro. E aí a gente fica repassando o erro na cabeça num looping? Isso. E isso consome uma energia mental gigantesca sem produzir nada de útil. É como tentar dirigir um carro olhando só pelo retrovisor. Uma hora você vai bater. Certo. Mas aí, eu te pergunto, um pouco de culpa não é saudável? Não é ela que nos impede de cometer os mesmos erros? Ótima pergunta. É que aí entra uma nuance. O que você está descrevendo é o remorso, o arrependimento, que podem ser construtivos. Eles sinalizam que uma regra foi quebrada. A culpa que o texto critica é a culpa tóxica, a que vira autoflagelação. A que não sai do lugar. Exato. E às vezes a gente vê alguém do nosso lado passando por isso e nem percebe a profundidade dessa dor. Por isso, se essa conversa está te tocando, talvez seja uma boa ideia enviar esse episódio para alguém próximo de você. Porque às vezes a pessoa está ali, sofrendo em silêncio, e a gente nem imagina o que ela está passando. Boa, excelente lembrança. A responsabilidade, então, absorve a parte útil disso, aprendizado, sem carregar o peso da vergonha. Ela diz: ok, eu fiz X, o resultado foi Y. Foi um erro. O que eu aprendo e o que eu faço agora para reparar e garantir que não aconteça de novo. É uma postura de resolução, não de punição. Exatamente. A responsabilidade olha para trás para aprender, mas age no presente para construir o futuro. A culpa fica presa lá atrás. Entendi. A responsabilidade seria então a versão madura e produtiva da culpa. É tipo extrair o aprendizado e descartar o lixo emocional. Mas vamos combinar, fazer essa transição no calor do momento é um desafio e tanto. Com certeza. A gente aprende desde criança a associar erro com culpa. Desfazer esse nó é um trabalho ativo. E é por isso que a parte final do texto é tão valiosa. Ele não fica só na filosofia. Ele propõe um caminho prático, né? Um exercício para começar a treinar esse músculo da responsabilidade. Sim, ele convida a gente a sair da teoria. A proposta é escolher uma área da vida que não tá legal, dinheiro, trabalho, rotina. Qualquer uma. E fazer uma pergunta muito honesta. O que nessa área depende de você e você ainda não assumiu? Eu gosto muito dessa formulação. Não é o que você fez de errado. Não, é o que está no seu campo de ação que você está ignorando. É uma pergunta que busca poder, não falha. Te força a identificar suas alavancas de mudança. E a frase que vem depois é a consequência. Enquanto você não assume, a lei continua cobrando. Aquele juro diário da estagnação, né? Exatamente. O tempo perdido continua sendo debitado da sua conta. E para não deixar isso só na reflexão, o texto propõe um mini desafio, que eu achei uma ideia brilhante. Tira a pressão de ter que mudar a vida inteira de uma vez. O desafio é simples. Por 24 horas, pare de reclamar de uma área específica. Só pare. E, em vez de reclamar, anote uma única, minúscula ação concreta que você pode tomar. O poder disso está na simplicidade e no foco comportamental. Reclamar é um ato que reforça a mentalidade de vítima. Ah, o trânsito. Ah, meu chefe. A reclamação te coloca como observador passivo. E é um hábito, né? Às vezes a gente reclama no piloto automático. Totalmente. Um vício de pensamento.
O desafio te força a ficar consciente disso. E a segunda parte, a de anotar uma ação, é a substituição do hábito. Você troca o comportamento passivo por um ativo. Mesmo que seja a menor ação do mundo. Sim, em vez de reclamar que está sem dinheiro, a ação pode ser anotar meus gastos de hoje, ou pesquisar por 15 minutos sobre uma renda extra. Algo pequeno, realista, executável. Sabe, essa ideia de dar um primeiro passo é fundamental. E para quem sente que precisa de mais ajuda nisso, de mais clareza para começar, tem um material que pode ajudar. Eu deixei um e-book gratuito chamado Rumo à Riqueza. O link está na descrição do episódio. É um bom guia para esse começo. Ótima dica. Porque às vezes a gente só precisa de um mapa inicial. Exato. E o texto conclui essa parte dizendo: responsabilidade começa no simples. Isso desmistifica a ideia de que assumir o controle exige um ato heróico. Com a virada de mesa de cinema. Isso. Na verdade, pode começar com a decisão de não reclamar e abrir o bloco de notas do celular. É a lógica do micro-hábito aplicada à mentalidade. Cada vez que você faz essa troca, você manda uma mensagem para o seu cérebro: eu tenho algum controle aqui. E essa pequena dose de autoeficácia, repetida, começa a construir uma crença maior. Um ciclo virtuoso. Que começa com um gesto quase insignificante. É sair da arquibancada e entrar em campo. Então, amarrando tudo isso, a mensagem central é que a mudança real, a tal liberdade, nasce de uma troca. É trocar a caça aos culpados pela posse das próprias ações. Exatamente. O texto nos leva por uma jornada muito bem desenhada. Começa com a provocação, redefine a responsabilidade, alerta para a armadilha da culpa e, o mais importante, nos dá um primeiro passo prático. O manual de instruções para reprogramar a mentalidade. Perfeito. Aliás, para quem gosta de ter acesso a mais conversas como esta, não esquece. Segue o Sucesso Assertivo 1M aqui no podcast e também o Sucesso Assertivo no Instagram. Boa. E para quem está nos ouvindo e refletindo sobre tudo isso, fica uma provocação final. O próprio texto que a gente analisou menciona que esta é só a primeira lei. A próxima se chama a Lei das Decisões Difíceis. Já prepara para o próximo passo. Exato. E isso nos deixa com uma pergunta. Uma vez que se aceita a responsabilidade, que se assume o volante, como se desenvolve a coragem para tomar as decisões difíceis que essa nova postura exige? Porque assumir o controle é uma coisa. Saber para onde ir e ter a firmeza de virar o volante muitas vezes na contramão do conforto é um desafio totalmente novo. E esse controle, essa agência, se aplica a todas as áreas, inclusive a profissional. Para quem busca essa autonomia, acesse o link na descrição para conhecer o curso sobre como vender no automático sem aparecer. É isso aí. Qual é a relação entre ser responsável e ser corajoso? Fica a reflexão. Liberdade começa quando você decide agir. Um passo hoje vale mais do que 1000 planos amanhã. Te vejo no próximo episódio. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até mais.